Olá, graça e paz, graças a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos dado mais uma vez. Quem está aqui com você é o pastor Cláudio Gomes. Nós estamos hoje para anunciar para você aqui a primeira lição do trimestre desse 2024, baseado nos materiais da revista da CPAD, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Temos essa contribuição desse ensino sistemático que a Casa Publicadora da Assembleia de Deus tem trazido para nós. E nesse domingo, dia 7 de janeiro de 2024, próximo, primeiro domingo do trimestre, né, estaremos aí dando a aula inaugural. Esse material, ele está aí hoje sendo preparado para você, para que presencialmente nesse dia, como ocorre em todos os domingos, a Escola Bíblica Dominical, você possa participar conosco deste material. Temos aí, nos horários da parte da manhã, a igreja onde nós congregamos aqui em Jacareí, a partir das 9 horas, mas em outras igrejas, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ou até outras denominações que fazem uso da nossa revista da CPAD, poderá estar aí, iniciando esse material, com você em sala de aula, trazendo aí essa introdução maravilhosa do trimestre, apresentando aí vocês um gostinho daquilo que durante todo o trimestre estaremos também participando. Algo importante, vamos tratar, como o próprio tema da revista coloca para você, o corpo de Cristo, né? Vou colocar para você aqui na tela aí a capinha da revista, a revista completa, um pouquinho mais ampliada, onde nós vemos o tema aí da lição, né? Vou colocar para você aqui. Você vai estar podendo aí observar com mais clareza aí o tema aí, ó. Corpo de Cristo. Vamos falar sobre a origem, vamos falar sobre a natureza e a vocação da igreja, né? Então, você estará aí comigo, podendo aprender esta palavra, aprendendo sobre o corpo de Cristo, a natureza e a vocação da igreja. Esta matéria, ela está sendo colocada para nós, com a contribuição também do pastor, que é o comentarista desse trimestre. O pastor é conhecido como o pastor José Gonçalves, né? Vou colocar para você na tela aí um sumário desta reflexão que nós vamos ter esse trimestre, que vai ser de grande bênção para as nossas vidas. Daí, professor, revista Professor, traz aí para nós aí, o comentarista, o nome dele, pastor José Gonçalves. Tá? Ele é pastor, presidente ali em Água Branca, no Piauí. Deus continue abençoando a vida do pastor por essa contribuição. Coloco para você aí, ampliar um pouquinho aqui para vocês na tela aí, se vocês conseguem aí ficar melhor a visualização, trazer para vocês aí um resumo muito breve aí do que nós vamos estar aí abordando. Vou ver se eu consigo aparecer para vocês aqui na telinha, né? Aqui, ó, para mostrar para vocês aí, ó, aqui na parte superior, você tem aí a igreja, a origem da igreja como a nossa primeira lição. Mas tem sempre como professor e aluno também que estará conosco neste canal, o qual desejar convido que você deixe aí o seu like, a sua contribuição, a sua oração, para que Deus continue abençoando o nosso ministério aqui através deste canal, Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Importante o seu like. Pare agora tudo que você está fazendo, dê o seu like aí, volta na tela, deixa aí um like. Isso, faça aí também o seu comentário. Você pode deixar aí o nome, cidade onde você está assistindo. Eu estou falando aqui de Jacareí, tá? Aqui no estado de São Paulo, em Jacareí, né? Onde nós frequentamos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, presidida pelo pastor Nilton Soares de Carvalho, também de seu filho, vice-presidente Ricardo Carvalho, toda a sua família. Tem sido grande bênção para nós aqui. Nós vamos já estar apresentando a vocês, mas aqui dentro desse canal, agora nesse momento, trazendo um breve sumário daquilo que nós estaremos trazendo aí durante o trimestre, assim Deus permitir. Nossas reflexões têm nesses temas, hoje a origem da igreja, depois a imagem bíblica da igreja, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus,
a missão da Igreja de Cristo, ela como organismo e organização, lá na lição 6, o ministério da igreja, lição de número 7, a disciplina na igreja. Vai ter uma lição específica também muito importante, falar sobre o batismo, que é a primeira ordenança da igreja, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, uma abordagem também do culto da igreja cristã, né? Papel da pregação também no culto, né? E para finalizar o trimestre, lá em março, o poder de Deus na missão da igreja. Todos esses temas maravilhosos visam aí, dentro desse tema central do trimestre, o corpo de Cristo, entendemos sobre a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. É importante que nós possamos estar aí preparados, né, para que estejamos aí receptivos a receber tudo que Deus tem para nos ensinar nesse trimestre. Essa reflexão sobre a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo, ela é muito importante e pertinente para esses tempos em que nós estamos vivendo, né? Muitos têm perdido o conceito dessa natureza, né, desse corpo, do que é realmente o corpo de Cristo, né? E é por isso que nós estamos, através desse trimestre, trazendo aí, à luz das revistas da CPAD, né, esse material para tratar sobre esse tema. Vamos aprender aí sobre essa origem, vamos aprender sobre aí essa natureza, desenvolvimento da igreja aí como instituição estabelecida pelo Senhor Jesus neste mundo, tá? Nós vamos ver que existe aí o cumprimento de uma missão muito especial para esta igreja. Essa que nós vamos identificá-la, e você vai ver, já a revista já diz aí no próprio título, como corpo de Cristo, né? E para tanto ela possui aí algumas ordenanças, algumas funções ministeriais que vai cumprir fazer com que a igreja, nós, o corpo de Cristo, possamos aí estar atuando nesse presente tempo, né? Nesse século tão difícil que nós estamos vivendo, né? No início, esse ano de 2023 não foi fácil, passado. Agora, nesse início do ano de 2024, estamos adentrando, né? Sabemos que os desafios frente aí não somente à área econômica, mas à política mundial, um período de grandes guerras, de grandes batalhas em todos os locais. É necessário nós aprendermos e termos ciência e melhor consciência de quem nós somos, representantes de Cristo neste mundo, e nós precisamos estar atentos a ouvir o que Deus tem para nos ensinar e aquilo que espera nós como igreja do Senhor realizarmos ainda nesse tempo, até que o Senhor um dia venha buscar a sua igreja. Sabemos que a história da igreja, ela vai aí passando por diversos séculos, a compreensão do que significa realmente a igreja, ela tem mudado de acordo com as épocas, né, com os tempos. Muitos têm tido um conceito um pouco deturpado. O fato é que, dependente disso, há uma perspectiva presente, né, na origem da igreja, que nunca deixou de existir, e ela é uma obra, né, que o Espírito Santo de Deus iniciou, e ele tem o interesse de preservá-la. E é por isso que nós estamos aqui nesse trimestre, para juntos estarmos aí voltados a esse grande objetivo de entender esta matéria. É o corpo de Cristo, entender a sua origem, entender a sua natureza e a vocação que ela está aí reservada para exercer ainda neste tempo presente, né? No mundo que nós sabemos que está aí procurando tragar aí, através do inimigo das nossas almas, aquele a quem ele possa tragar com as suas artimanhas, com as suas ciladas, né? Tramando aí situações para que em pecado caiam, né? E fiquem prostrados ali. Mas os servos do Senhor, que sabem a sua origem, que sabem de onde veio, que sabem a sua natureza, ele sabe que pode contar com Cristo Jesus, né? Para estar com as suas mãos sempre estendidas, para quando na queda, por um acidente, ele possa se levantar e manter-se de pé novamente, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pois para a igreja do Senhor foi delegada esta missão de nós estarmos sempre prontos e à disposição do Senhor,
a servi-lo e a compartilhar das suas bênçãos que Ele tem disponível em seu reino. Na nossa vida, viver e compartilhar isso a outras pessoas. Temos a certeza que Ele vai sempre estender a sua mão e nos ajudar para esse propósito tão maravilhoso que o Senhor tem colocado, então, às nossas disposições, tá bom? Eu quero dar início para você aqui, então, já apresentando o trimestre, algumas lições, pastor comentarista desse trimestre, né? Nós vamos ser mais delongas aqui, quero trazer para vocês, né? Aqui vou trazer aqui algumas apresentações, algum material que vai nos ajudar aí a estarmos conversando a respeito desse tema maravilhoso, tá? A nossa revista da Escola Dominical, como já colocamos para vocês aqui, ela tem aí grandes bênçãos, né, para a nossa vida, grandes bênçãos e maravilhas para que o Senhor realize em nossas vidas. Mas eu quero trazer ainda parte dela aqui, estou posicionando aqui para melhor colocar para vocês. Eu quero apresentar aqui para vocês a primeira lição, a capinha da nossa revista, né, da nossa primeira lição. Acho que é importante você, aluno, professor, estará, antes de nós adentrarmos na lição propriamente, quero apresentar para vocês aqui, pedir um parênteses aqui rapidinho e mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a capinha da lição, na parte da lição de número 1, né, reforçando aí na tela para você, aí o dia 7 de janeiro, tá? Aqui em cima, apresentando para vocês esse novo modelo que nós estamos aqui procurando transmitir. Estará sempre rolando um textinho dos avisos, posicionando aqueles que desejam, né, saber o horário que a aula presencial ocorre, todos os domingos nas igrejas da Assembleia de Deus. Estamos aí, fique ligadinho, estaremos colocando aí sempre para você esse material, para que Deus te abençoe dentro desse propósito. Dentro dessa lição aqui, né, vou rolar aqui para você, você vai ter aqui o tema origem da igreja, e a nossa revista apresenta aqui o textual, né, onde vai falar para nós, já li aqui com vocês, né, sobre à luz de Atos dos Apóstolos 2:32, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse texto áureo, ele é lido também em sala de aula e apresentamos aqui. Aqui tem aí, como dentre vários outros textos que a revista traz, né, uma contribuição aí de destaque. Ela apresenta-se como destaque dentro da nossa reflexão, em termos de texto bíblico, né? A nossa verdade prática anuncia para nós que a igreja é a família de Deus, comprada com o seu sangue, o sangue de Cristo, e selada com o Espírito Santo, né? A igreja é a família de Deus, comprada com o seu sangue e de Cristo, né? O sangue de Cristo, e selada com o Espírito Santo. Isso é importante que você tenha fixo, né, presente em sala de aula no início. Aqueles que desejam se aprofundar, temos aí disponível também as leituras diárias da semana. Você pode fazê-la com profundidade. Alguns textos nós estaremos citando também durante o desenvolvimento da reflexão que nós vamos estar trazendo para você aqui neste dia, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Quero apresentar a você também neste momento, antes de nós entrarmos aqui a lição propriamente dita, né, que você possa aí se inscrever em nosso canal, tá? Eu vou estar colocando para você aqui na tela, de forma também já aí ampliada aí para você aqui, ó. Esse é o nosso canal aí, ó. Pastor Cláudio Gomes Reflexões, é a playlist que você vai encontrar aí para poder acessar através do YouTube. Compartilhamos também pelo Facebook, os links, e através desses outros também às vezes pelo WhatsApp, para que de forma que possamos alcançar a todos os irmãos e a todos os amigos que de uma forma ou outra, alguns possuem plataforma, inscrição no YouTube, outros só no Facebook, outros não têm nenhum dos dois, de forma que possam também através do WhatsApp estar seguindo. Nós procuramos compartilhar em alguns grupos, né? E você fique livre também de poder compartilhar, nos ajudando aí a trazer aí, através desse canal, a importância aí de transmitir a palavra de Deus. Tá aí para você na tela, né, um dos motivos que nós temos esse canal, as razões que nos levam aí a trazer aí essa mensagem a você nesta oportunidade. Essa é a proposta que nós temos aí para
levar aí através da palavra de Deus, né, outras reflexões e também baseadas na revista CPAD semanalmente, essas reflexões que ajudam os professores, alunos a estarem meditando aí na palavra do Senhor. Disse a vocês que estaria apresentando também aí nossa igreja, né? Eu vou estar aqui ajustando para vocês aqui, já coloco para você. Nós estamos aqui participando na catedral, né? Fiz menção do nosso pastor, eu queria apresentar ele para vocês aqui. Eu estou aqui acessando o canal para nós ganharmos tempo aqui. Eu vou estar apresentando para vocês aí, e você pode também estar aí curtindo o canal, ali da nossa igreja. Vou colocar para você aí na tela, já está aqui posicionado. Olha aí, nossa igreja também ali no YouTube, né, um canal no YouTube, melhor dizendo, onde você pode estar acessando também. Ela tem aí essa missão de levar aí as famílias a Cristo, torná-los participantes do reino de Deus, né, ajudando na direção, na maturidade cristã, capacitá-la aí para o seu ministério na terra e a fim de glorificar a Deus. Então aí tem aí a visão, né, da nossa igreja, né? Temos aí, ela sempre transmite também ao vivo, às terças-feiras, domingo, também terça culto de ensino, domingo culto da família. Temos aí também no segundo sábado os cultos de Santa Ceia, e você pode estar aí acessando, né, o nosso canal. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida, né? Aqui, nesse vídeo que está aí na tela, aqui essa aqui é a figura do nosso pastor presidente, pastor Newton Soares de Carvalho, né? Ele, vou colocar aqui na telinha mais cheia para você aqui, ó. Esse é o culto ali, onde nós participamos no musical O Peso da Coroa, foi muito lindo no mês de dezembro, né? Então nós apresentamos aí os irmãos, né? Pedimos sempre a oração de Deus, estamos debaixo aí da bênção do Senhor através do nosso pastor, né? Para que também, aqui através desse canal, possamos juntos, né, usufruir das bênçãos do Senhor aqui neste canal, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, queridos, né, eu quero aqui já passar agora para o nosso momento de estar aí trazendo na presença de Deus essa maravilhosa lição, essa reflexão. E nessa introdução do trimestre, é importante que você também, professor, faça esta apresentação. Eu estou preparando aqui para colocar para você aqui na tela, né? Nós vamos estar abordando aí nessa primeira reflexão. Vou ficar em algum momento com a tela dividida com você, né? A exemplo dessa aqui desse posicionamento, e nós vamos estar apresentando aqui para vocês através do material aqui. Já vou colocar para você o título da nossa lição do trimestre, né? O Corpo de Cristo. Sabemos que a lição de hoje nós vamos falar, como está aqui embaixo para você, né? Lição 1 é a origem da igreja, mas eu quero primeiro falar um pouco sobre esse importante conceito, né, sobre o corpo de Cristo, e você pode trazer também como professor em sala de aula para contribuir aí para esse entendimento que vai balizar aí todos aí para a extensão de todo o trimestre. Isso é importante que você tenha essa introdução, né? Você pode fazer à sua maneira. Estamos trazendo aqui uma proposta que você pode aí, quem sabe, utilizá-la também, né? Não só agora no seu preparo, mas também em sala de aula, tá bom? Nós podemos aí, de alguma forma, você desejar interagir, quem sabe a gente pode compartilhar, inclusive para você, esta apresentação particular. É só você, né, solicitar para nós, mandar o contato aí no privado, para que a gente possa estar compartilhando aqueles que assim desejarem, tá bom? Não tem nenhum problema com relação a isso, tá bom? Então vamos lá. Esse material o Corpo de Cristo. Os momentos eu vou sair da tela, a gente vai colocar aí alguns momentos, poderei deixar para você só para deixar avisado, né? Consideramos deixar aí ela dessa forma para melhor entendimento de vocês, e também aí, né, livre aí para você, quem sabe quiser fazer um print, alguma coisa, em algum momento poderemos estar assim para poder entender a você esse material abençoado que Deus tem nos dado. Pois bem, vamos lá, preparando aqui para vocês. Aqui, pois bem, isto.
Nós temos aí, então, nessa parte introdutória da lição, vamos falar sobre o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo é uma das imagens mais interessantes, né, bíblicas que nós temos a respeito da igreja, e ela pode ser aí contemplada a partir dessa expressão aí, ó, corpo de Cristo. É por isso que eu coloquei ela como primeiro slide aqui, para que nós possamos estar conversando, né, estar aqui dialogando, apresentando, refletindo juntamente com você. Essa expressão, né, revela que a igreja ela não é uma mera associação, né? A igreja ela não é aí simplesmente uma pessoa jurídica, né? Mas é uma instituição aí orgânica, né, e divina, e que ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E a perguntinha que eu faço, coloco para você na tela, é importante que você possa fazer também em sala de aula: se você sente, né, conscientemente parte deste corpo. Uma pergunta importante que você deve fazer em sala de aula: se você sente conscientemente parte deste corpo, né? Importante é você fazer essa pergunta. E a outra perguntinha que nós temos é: será que a igreja ela é o que frequentemente as pessoas dizem? É importante que haja esse entendimento, né? Será que ela é o prédio, né, onde os crentes se reúnem? Por exemplo, quando as pessoas dizem: estamos indo à igreja, será que a igreja refere-se a isso? Será que nós podemos indicá-la como sendo talvez aí a nossa comunhão local ou denominação? Um exemplo: a minha igreja ensina o batismo como imersão, né? Será que nós podemos indicá-la como sendo aí a nossa comunhão local ou denominação local, restrita ali numa certa cidade, num bairro, né, ou na região central, que seja? Ou mesmo, será ela um grupo religioso de uma forma mais abrangente, de forma regional ou até nacional? Exemplo aí, ó, quando alguns dizem: pertence à igreja da Inglaterra, pertence à igreja do Brasil, se poderá dizer. Ou ela na verdade faz aí, ó, referência a todos os crentes, aqueles que creem no Senhor e são nascidos de novo, né? Como independente aí, ó, da sua diferença geográfica, cultural, forma o corpo de Cristo, como a igreja do Senhor Jesus. O que você pensa sobre isso? O que você considera sobre isso, dentro desse ponto que nós estamos aí trazendo para você neste momento? Essa pergunta ela é importante, ela é pertinente, né? É muito interessante que você assim faça essa pergunta, né? Deixar ela até bem abrangente aí, ó. Seja o que for, queridos, o significado bíblico de igreja, ela refere-se primariamente não às instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertence a Ele, né? É isso que é importante que você fixe, guarde aí dentro do seu coração, né? Esse importante significado, né? Importante significado. Nós vamos estar aí apresentando a você, né, mais alguns pontos aí importantes e que vai ajudar-nos nesse conceito do corpo de Cristo. Eu coloco para você aí na tela, né, textos bíblicos, vou estar apresentando para vocês agora, que vai nos ajudar a obter essa consciência do corpo. Eu separei alguns textos aqui, você pode aí já dar até um print na tela se você quiser, mas eu vou estar colocando aqui os textos apresentando para você. Esses textos, queridos, eles visam estar aí trazendo essa consciência do corpo, tá? O primeiro texto que nós temos aí a apresentar a vocês aí tá aí, ó. A passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 27, né? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aqui nós temos já elucidado um importante conceito que chama-nos a atenção. Quebra muitos já conceitos errados. Muitas pessoas dizem:
Não, nós somos a igreja, eu sou a igreja, eu faço parte do... Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você faz parte da igreja, né? Você é um membro do corpo de Cristo. É isso que esse texto aí está colocando. E é importante que isso seja muito esclarecido para que, em estudando sobre o que a revista nos propõe, sobre a origem, natureza e vocação da igreja no mundo, se você não tiver ciência do que parte você é desse corpo, o que você realmente é nesse corpo. Tem muita gente que se considera a igreja. E então ele acha que ele sozinho, né, distante não congregando, ou não fazendo parte de uma agremiação, ou de uma denominação, ele possa estar aí fazendo parte do corpo de Cristo, né? Nós estamos como corpo de Cristo enquanto fazendo parte da igreja, que ele instituiu pelo seu... E é uma igreja universal, como já falamos aí. Ela não é aí aquela igreja institucionalizada, pessoa jurídica, ou como alguns pensam aí, ou denominam ela de uma forma regional. Não. Ela é o que nós já apresentamos aos queridos aí, como sendo aí o corpo de Cristo, a igreja universal do corpo de Cristo, aqueles que aceitaram o Senhor como seu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E à luz desse texto, antes de falarmos sobre a origem da igreja, esse conceito de corpo de Cristo, à luz de 1 Coríntios 12, 27, temos aí a afirmação do Espírito Santo de Deus, trazendo aí para nós que nós somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular. A todos, indiscriminadamente, todo ser humano, nós vamos observar, ao observar aí outros textos, né, se isso que eu estou colocando aqui, ou que alguns acham, será que é todo mundo? É todo ser humano? Quem é esses que fazem parte? Nós já temos colocado aqui, nós vamos procurar responder isso ao longo da lição, né? E você fique ligadinho para obter essa informação. Vamos passar aí para o próximo slide, mostrando aí para você o próximo versículo, que é aí de grande importância nós estarmos aí preparados para entender esse conceito de corpo de Cristo. Romanos 12, 5 diz assim: assim nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, né? Então, quando nós falamos aqui anteriormente, vós sois o corpo de Cristo, eu sou membro em particular, e agora assim nós que somos muitos, né? Mas um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, né? Eu destaco essa expressão aqui, né? A palavra individualmente somos membros uns dos outros, né? É importante você também destacar, se quiser fazer em sala de aula. Se nós formos considerar ser um só corpo em Cristo, nós não podemos considerar ou dizer, olha, a minha vida, né, a vida é minha, melhor dizendo, eu posso fazer do que eu quiser, do meu jeito, da minha forma, do meu modo. Se nós observarmos esse texto, nós vamos ver que não é assim que essa revelação da Escritura ela traz para nós. Pelo contrário, somos membros uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo, mas individualmente estamos ligados um ao outro. Então, não dá para você fazer parte desse corpo de Cristo sem estar ligado um ao outro. Ou seja, sem viver em comunhão, sem viver intrinsecamente relacionado aí em comunhão. É algo intrínseco, é algo que você tem que estar extremamente ligado, um membro um do outro, ou seja, o que eu faço aqui mexe lá, e o que eu faço lá mexe aqui, né? Quem mexe lá também afeta aqui. Quando nós temos essa consciência de corpo, nós teremos aí empatia, nós teremos muita coisa que hoje, muitas vezes, quem não tem essa consciência não vigia, não se resguarda de algumas situações. Mas quando nós temos essa consciência de corpo, como sermos muitas pessoas, somos muitos membros, mas temos entendimento que é um só corpo, né? Os membros que estão lá frequentando a igreja do Senhor, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá na África, lá na China, lá no Japão, em vários lugares do mundo, todos eles são um só corpo em Cristo. Individualmente, todos nós estamos ou somos membros uns dos outros, né?
E é importante ter essa consciência. E tendo essa consciência, irmãos, como é maravilhoso. Iremos orar por aqueles que estão distantes, iremos orar por aqueles que estão próximos a nós, porque nós temos a ideia e o conceito que nós somos um em Cristo, que um dia aceitaram Ele como Senhor e Salvador, entregaram as suas vidas a Cristo e o Espírito Santo nos inseriu como parte, agora deste corpo de Cristo, fomos selados pelo Espírito Santo. Você vai ver mais detalhes aqui nas reflexões mais à frente que nós estaremos fazendo dentro dessa lição. Mas olha quanta riqueza. Vou colocar mais um outro versículo aí. Agora Efésios 5. À luz de Efésios, deixa eu colocar aqui na apresentação para vocês. Deixa eu posicionar aqui dentro da apresentação. Aqui, ó, Efésios 5:30, tá para você aí. Efésios 5:30 aí na tela. Olha que coisa maravilhosa. Porque somos membros do seu corpo. E aí ainda fala da sua carne e dos seus ossos. Membros do seu corpo. Sua carne e dos seus ossos. Gente, olha aí. Irmãos queridos, amigos que estão vindo. Se somos muito, um só corpo em Cristo, individualmente um dos outros. E aqui diz que porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Irmãos, devemos ter essa consciência. Olha a outra referência que eu coloco para vocês na tela aí, olha. Paulo, quando falando agora aos Colossenses, versículo 24 do capítulo 1, ele diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, para sermos parte do corpo de Cristo, e para sermos igreja, temos que ser parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós vamos ver daqui a pouco, ele é o cabeça. Nós o corpo, enquanto corpo, somos um dos seus membros. E sendo membro, estando ligado um ao outro, e todos nós ligados a Cristo, formamos a igreja. Isoladamente, não seremos igreja em lugar nenhum, mas conectados um ao outro, e ligados todos a Cristo, nós seremos igreja. Paulo tinha prazer nisso, por isso que ele diz, regozijo-me, inclusive naquilo que ele padecia, ele sofria, e ele diz ainda que na sua carne ele cumpria o resto das aflições de Cristo. Aqui, além desse reforço doutrinário de que a igreja ela é o corpo de Cristo, temos aí nessa expressão de Paulo uma clara definição do que se cumpre na carne daquele que assim é membro do corpo. Ele diz aí o cumprimento do resto das aflições de Cristo. E que, irmãos, deve refletir aí naquele que assim o é e vive, como Paulo, um regozijo naquilo que padece pelo irmão. Então, olhando para isso, irmãos, não há justificativa para que possamos estar aí um contra o outro, ou murmurando, ou reclamando, não, de forma alguma, Pois, assim como Paulo ele tem esse regozijo, essa alegria, nós devemos também tê-lo na presença do Senhor, E Efésios 22 e 21, já está posicionado para você aí na tela, diz-nos que, aqui está falando, e ele e sujeitou todas as coisas. Quem sujeitou? Aqui está falando o Pai. O Pai que sujeitou todas as coisas, sobre todas as coisas, o constituiu. Ele está falando Cristo. Como o quê? Como cabeça da igreja. Comentei que vocês teriam um versículo. Ia trazer bem claro. Somos membros, então, um dos outros, e um ligado a um outro, formando o corpo de Cristo, ligado à cabeça que é Cristo. E ele reforça aqui no versículo 23, depois de falar no versículo 22, que Deus sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é, e afirma aí o versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que coisa gloriosa, né?
Aqui nós aprendemos que o Senhor Jesus, ele é pleno e que cumpre tudo em todos por meio do seu corpo. Quem é o seu corpo? A igreja. A igreja. Vemos aí agora em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele sendo a cabeça, olha o que diz aí, ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Entendendo então que dentro desse corpo de Cristo, a qual ele é o cabeça, esse texto vai reforçar que ele é o comando. É ele que tem a preeminência. Nós, como parte do seu corpo, havemos de se manifestar e se apresentar, mas a preeminência é da cabeça. A honra e a glória seja dado ao Senhor nosso Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. E ainda, para finalizar aí essas referências que você pode trazer, seu critério, mas sugiro que assim o faça, dentro dessa lição que nós vamos estar abordando a origem da igreja como a lição primeira, mas como introdução do trimestre, você pode trazer aí essas matérias. Esse último versículo que está na tela já para você, Efésios 5, 23, falam sobre aí como o marido, porque o marido é a cabeça da mulher. Paulo, trazendo isso no outro ensino doutrinário, ele traz essa comparação, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele, quem está falando ele, quem? O Cristo, o próprio Salvador do corpo. É aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Então, entendendo aí, dentro dessa introdução desse trimestre, essa introdução maravilhosa que o Senhor tem colocado para nós, aqui, tome nota desses versos, desses versículos. Tenha ciência desse conceito aí, o corpo de Cristo, da igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja, essa consciência de corpo. E aí eu volto a fazer aquela pergunta que nós fizemos no início para vocês aqui. Você tem conscientemente fazido parte deste corpo de Cristo? É importante que você reflita sobre isso e traga isso também em sala de aula para os alunos possam tomar ciência também deste material, E vou estar colocando para você na tela aí, já que nós falamos sobre igreja, nessa parte introdutória da lição, vou colocar para você aí, esse ponto importante aí, ó. Olha aí para você, vou já colocar direto aí, aparecer para você essa informação. Temos aí, ó, colocado para você na tela a palavra aí, ó, pronúncia eclésia, preposição ek, que significa fora de, e o verbo kaleo, que significa chamar. Temos aí uma palavra grega, para a igreja, eclésia, composta aí dessas preposição aí, e desse verbo. Então, logo, eclésia denotava originalmente, dentro desse conceito grego, um grupo de cidadãos formados e reunidos visando um propósito específico. De forma mais objetiva, refere-se aí àqueles que Deus tem chamado para fora, Que Deus tem chamado para fora. A maioria das vezes, porém, o termo acaba uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do quê? Do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo, e que se tornaram aí concidadãos e santos da família de Deus, Vou colocar para você aqui o versículo bíblico, que reforça esse conceito. Efésios capítulo 2, aí, ó, versículo de número 19, melhor dizendo, que nos diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos e família de Deus. Aqui, nesse texto, como nós já colocamos para vocês anteriormente, refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora. Refere-se àquele que Deus tem chamado para fora. É
conceito que mostra para nós que nós somos concidadãos e somos família de Deus. Esse texto de Efésios 2:19 que acabamos de ler. É importante nós termos isso. Nessa lição, baseado na revista de CPAD, em que nós estamos aqui trazendo para vocês, né, nessa parte introdutória, essas outras referências, esse material, eu quero apresentar para vocês agora aqui o objetivo que nós vamos estar tratando, né, em sala de aula. Temos aí para você os objetivos aí colocados na tela. Até vou deixar aqui um pouquinho mais destacado para vocês aí na tela aí, ó. Se você quiser tirar um print, ou depois também querendo ter a apresentação, você pode trazer também, mandar para nós aí o seu contato. A gente pode estar aí mandando para você a apresentação, né? Talvez eu consiga só transmitir pelo e-mail, né? Talvez seja isso o único meio que eu consiga mandar para vocês. Você chama no contato, a gente passa para vocês aí o e-mail, vocês podem estar aí recebendo esse material de alguma forma, né? Ou a gente compartilhando em algum link aí para você acessar. Aqui vai falar nessa lição, né, nesses objetivos que devemos alcançar para atendermos esta matéria sobre a origem da igreja, né? Vamos aí procurar descrever no primeiro tópico, né, atender esse objetivo de descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e também aí na história, né? Vamos apresentar também a igreja como uma criação divina, no segundo tópico da lição. Esse é o objetivo nosso. Então, depois de descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história, nós temos o objetivo de apresentar para você aqui agora também a apresentação da igreja como criação divina e, por fim, identificar esta igreja, né, o corpo de Cristo aí, como a comunidade dos salvos. Isso já vai responder aquela indagação, aquela pergunta que eu coloquei no início. Será que todos os seres humanos da Terra fazem parte da igreja ou não? Vamos ver que vamos identificar a igreja como a comunidade dos salvos. E conforme cremos na palavra de Deus, esses só são aqueles que já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pois Jesus Cristo é aquele que disse na sua palavra, né, para todos nós. Ele que foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso está lá em João capítulo 14, versículo 6. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ah, pastor, mas é isso mesmo? Vou colocar para você aí na tela aí, o que está escrito lá. Ó, vou colocar para você, ó, esse versículo, de uma forma bem destacada, e até eu vou identificar para você. João 14, versículo 6. Olha aí, ó. Vou colocar para você na tela aí. Aqui agora, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, por aqui você já vai tendo aí uma noção clara daquilo que Deus tem para, através da sua palavra, falar conosco e nos ensinar nesta oportunidade aí, através desse material que nós temos colocado para você aí, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Voltando aqui, nós temos aí para dar sequência nessa apresentação para vocês, né, uma rápida leitura aí que nós observarmos dentro do Novo Testamento, né? Aí nós vamos ver que rapidamente vamos entender aí, ao ler o Novo Testamento, o que a igreja é de fato e qual a importância que ela tem, tá? Vamos observar agora que para os apóstolos, os primeiros cristãos, né, a igreja era muito relevante. Paulo, por exemplo, ele denominou, né, a igreja como a coluna e firmeza da verdade. Essa expressão nós podemos observar quando ele, lá no texto de Timóteo 3,15, ele disse: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, nessa lição nós mostraremos que a Bíblia, de fato, ela revela sobre aí a origem de Deus, né? A origem de Deus, da igreja de Deus, melhor dizendo, né? Então, nessa lição nós vamos mostrar o que realmente a Bíblia é de fato,
e ela revela aí sobre o que ela revela sobre a Igreja de Deus, né? Como já temos falado, vamos ver aí que a eclésia, né, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, ela é uma instituição divina. Pedro, o apóstolo Pedro também chamou ela de geração eleita. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, né? Olha o que ele diz aí, eu vou colocar de uma maneira ampliada para você, vai ficar bastante importante aí você destacar isso aí em sala de aula. Olha aí o que ele coloca aí para você. Mas sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9, né? Então, partimos agora para o primeiro objetivo da lição, e assim nós desenvolvemos, vendo aí que ele vai tratar o objetivo de nós descrever a trajetória do povo de Deus na história da Bíblia, certo? Então, para isso, nós vamos estar aí nesse primeiro tópico, quando o tema é povo de Deus na Bíblia e na história. Temos 3 itens. Primeiro, né, no Antigo Testamento. Segundo item, no Novo Testamento. Terceiro item, na história da igreja. Partindo para o primeiro item, no Antigo Testamento, vai surgir aí para nós, nesse termo, a palavra aí, Kaal, né? Um termo hebraico que é usado para referir-se ao ajuntamento do povo de Deus, né? É uma convocação para uma assembleia ou até mesmo reunir-se em uma assembleia, né? Então, quando falar de Kaal aí, ele trata aí de uma convocação para uma assembleia ou um ato de se reunir em assembleia, né? Também nós vamos ver que isso é descrito em várias passagens bíblicas. Vamos estar aí para você na tela, né? Povo reunido, congregação do povo, a multidão, uma congregação, como também a congregação de Israel e o grande ajuntamento, né? Todas essas referências, né, dentro desse tópico que nós estamos estudando, o povo de Deus na Bíblia e na história, vamos observar isso apresentando aí o termo Gaal, né, no contexto do Antigo Testamento. Se refere aí ao Israel étnico, né, uma nação que se juntava ou também se reunia tanto para os fins de culto ou não, né? Importante se destacar isso. O segundo item desse tópico, né, esse primeiro tópico, o povo de Deus na Bíblia, também na história, depois de você entender esse contexto, como se apresentava no Antigo Testamento, né, como nós temos colocado para você aqui, esse ato de reunir-se em assembleia, de uma convocação na assembleia, né? Nós temos aí então agora o segundo item desse tópico falando sobre o Novo Testamento, né, onde se destaca o termo grego aí, né, eclésia, que se refere à igreja que nós temos falado. E diferentemente do Antigo Testamento, é importante você colocar isso, difere tanto na forma como na função, a expressão, né, esse conceito. Kaal ali, no Antigo Testamento, tinha esse conceito de ajuntamento, ou seja, a igreja ela não aparece ali. Mas no Novo Testamento, como eclesia, né, entendendo agora então que ela muda essa manifestação, né, da palavra, da manifestação que a palavra traz a respeito da igreja, o conceito que ela traz, né, o povo de Deus na Bíblia, na história, ela no Novo Testamento agora ela traz essa conotação, né, que nós já apresentamos para vocês aí no sentido exclusivo. Inclusive Jesus, ele usou esse termo, tá? Quando você lê, por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando o povo de Deus, ele é relatado ali que ele foi adquirido pelo sangue do Senhor Jesus, tá aí para você na tela o versículo. Paulo também vai tratar isso nas suas epístolas, designando sempre agora a igreja como a comunidade dos salvos. Paulo ainda usa essas referências, tais como saudando a igreja, como ensinando a igreja, ou até disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, e também, por vezes, trazendo diretriz à igreja. Aí você tem as referências
onde cada uma dessas referências você pode ler ou enfatizar umas ou todas de acordo com o tempo e disponibilidade de cada aluno, de cada professor, trazer aí aquilo que o apóstolo Paulo, né, ele chamou de comunidade de salvos, né? Então, é importante que você faça essa apresentação e todos serão ricamente abençoados, tendo claramente esse conceito do povo de Deus na Bíblia e na história, agora à luz do Novo Testamento, que basicamente fica de conotação, como já colocamos para você aí, essa expressão aí, eclesia, né, que aparece no Novo Testamento, e que ela difere do Antigo Testamento na forma e na função da forma em que a Bíblia apresenta, né, esse agrupamento, né, de pessoas que agora refere-se à igreja cristã, ou seja, após Cristo ter manifestado-se ao mundo, certo? Então, nós vamos estar aqui dando sequência para você, dentro dessa apresentação que o Senhor tem permitido colocar aqui para vocês. Dando sequência, nós vamos partir agora para o terceiro item desse primeiro tópico, né? Falando agora sobre, depois de passarmos aí sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vamos ver o terceiro item na história da igreja, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, na história da igreja. Temos aí, então, aí na história da igreja. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Nesse terceiro item desse primeiro tópico, há quem creia que a igreja ela subsiste governada pelo sucessor de Pedro ou dos bispos, né? Por ele, indicados e em comunhão com ele. Mas, evidentemente, a tradição protestante ela rejeita esse conceito, visto que nós não vemos em nenhum lugar no Novo Testamento o registro do sucessor de Pedro apresentando-se ou sendo apresentado. É totalmente estranho isso no Novo Testamento, é desconhecido. Além do que, após a reforma do século XVI, a tradição, né, protestante procurou aí buscar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que realmente a igreja de fato ela é, né? Entendemos ser aí então uma grande denominação, né, e que a igreja ela é definida como a própria congregação aí local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé, né? Um documento de uma grande denominação pentecostal também, agora americana, que diz, nós também entendemos ela como, eu vou colocar para você, o corpo de Cristo, a habitação de Deus, né, através do Espírito Santo, com divina nomeação, para o cumprimento de uma grande comissão, de uma grande tarefa, onde cada um de nós, cada aquele que crê, que é nascido do Espírito, que é parte integrante dessa Assembleia Universal, a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. Temos aí as referências que eu quero trazer para você aí, que diz que o Senhor sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas Deus o constituiu como cabeça da igreja. Nós já citamos isso a vocês aqui, mas trago aqui reforçando, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ainda Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2:22. A universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritas no céu. E a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Então, queridos, nós observamos aí através desses textos, a confirmação daquilo que o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, Ele tem, através da história, através aí da Bíblia, revelado aí quem é o povo de Deus. Quem é aquele que faz parte do povo de Deus? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também nós temos aí um comentário, né, do parecer pentecostal dentro da história. Nós vamos agora falar um pouco sobre, agora partindo já para o segundo tópico da lição,
Vamos colocar para você o segundo tópico da lição. Estou preparando para você aqui na tela. Vai falar aí agora, para alcançarmos esse objetivo de apresentar a igreja como criação divina. Nossa ideia é apresentar agora aqui a igreja como criação divina. Então você vai ter aí, tá em tela cheia para você aí, olha. A igreja como um ideal de Deus. A igreja como uma realidade concreta. A igreja no Pentecoste. Né? Então, a palavra do Senhor nos diz aí, dentro desse primeiro item, a igreja cristã, a igreja como ideal de Deus, como criação divina. Trago para você o texto aí, ó, de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vou colocar para você aí na tela, lembrando que desde a eternidade a igreja, ela estava no coração de Deus e ela foi idealizada por Ele, né? E em sua essência, ela então é um projeto divino. Aqui, ó, Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tá vendo? Foi antes da fundação do mundo, o Senhor já tem nos chamado, nos elegido, para que nós fôssemos santos. Santos significa separados e irrepreensíveis diante dele em amor. O apóstolo Paulo, ele fala de um mistério, né? Ele também fala de um mistério que estava oculto. Vamos ver isso no Novo Testamento, lá em Efésios 3, do 3 a 6, quando ele fala aí, mistério que estava oculto. Vou colocar para você aí, olha aí. Como me foi este mistério manifestado na revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, agora, como agora tem sido revelado pelo Espírito e aos seus santos apóstolos, os profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo no Evangelho. Irmãos, observando aqui este texto, né? Vou aparecer para você aqui na tela aqui. Este ministério, irmãos, que fora revelado, era exatamente a igreja. É isso mesmo. Olhando para esse texto, nós vemos aí na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. E assim como Cristo amou a igreja, né, e se entregou também por ela. Por isso que nós já comentamos aqui nos versículos do conceito do corpo que nós passamos para você. E aqui eu repito, quando ele diz assim, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E se entregou por ela. Então aqui, neste tópico, queridos, esse primeiro item desse tópico que nós estamos abordando e através da revista, nós temos aí de ficar muito alegres na presença do Senhor, pois a igreja, ela foi idealizada por Deus, né? Ela foi manifestada por Deus, a toda a humanidade, está aí revelada nas Escrituras. E hoje você e eu temos esse privilégio de fazer parte dessa agremiação, desta igreja abençoada que o Senhor tem colocado por nós. Uma igreja, como já lemos aqui, coloco para você mais uma vez aí, olha. Ele, Cristo, amou e a si mesmo se entregou por ela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Vamos para o segundo item desse segundo tópico, vai falar sobre a igreja como uma realidade concreta. Acabamos de ver, ela aqui agora, como a igreja, como um ideal de Deus. Agora vamos falar como ela, uma realidade concreta, ou seja,
Ela foi idealizada por Deus, mas ela é agora uma realidade concreta, ou seja, não ficou somente na vontade, no querer de Deus, no pensamento de Deus, no coração de Deus, mas ele colocou isso em prática, né? A igreja não ficou apenas na mente de Deus, ele fez com que ela passasse a existir de uma forma completa. Paulo, ele lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vou colocar para ser na tela aí, olha o que ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Glória a Deus. Deus faz o que? Congregar em Cristo todas as coisas. Ele faz aí congregar nele todas as coisas. E é aí na dispensação da plenitude dos tempos. Isso está lá conforme Efésios 1:10. Daí surge, queridos, aquela perguntinha clássica que nós podemos trazer aí. Eu já tenho falado para vocês aí, né? Sempre está colocando aí indagações, perguntas para a classe. É importante vocês trazerem essas questões aí dentro desse tópico para instigar aí aqueles que raciocinem e possam participar também. Quando a igreja passou a existir de fato? Aguarde que eles possam responder, eles possam aí fazer os seus pareceres. Quando ela estabeleceu, né, na sua forma concreta, conforme esse tópico procura trazer para nós, esse item desse tópico, né? A igreja como criação divina, quando a igreja ela se manifesta de uma, né, aí como uma realidade. Quando então ela passa a existir de fato? Ela que outrora estava no coração de Deus. Quando ela se estabeleceu? Você vai aguardar eles responderem e depois você conclui dizendo, também que a maioria dos teólogos defendem que foi no Pentecostes que a igreja do Senhor passou a existir. A igreja, por exemplo, ela não é citada, você pode reforçar isso também nas salas de aula, nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de João. A palavra igreja não é citada em nenhum desses evangelhos. Mateus, ele fala sim, mas da sua existência, como que um evento futuro. Vou colocar para você aí Mateus capítulo 16, versículo de número 18, que diz: pois também eu, o evangelista Mateus diz, pois eu também vos digo, revelando o que Jesus estava dizendo, obviamente, quando estava dialogando com Pedro, que tu és Pedro, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejam aí que está identificado aí. Deixa eu sair aqui dessa tela para você quiser dar um print. Olha aí. Está destacado aí com grande propriedade aí, ó. Esse versículo, edificarei. Pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Nós observamos, irmãos, conforme até trazendo para vocês aqui, você pode colocar em sala de aula, o Mirland J. Erickson, ele observa, nos seus escritos, seus livros, ele observa que Lucas, quando ele descreve com grande propriedade em Atos dos Apóstolos 24 vezes a palavra eclésia, a igreja, porque nós citamos que não aparece no Evangelho de João, no Evangelho, no slide acho que anterior, perdão, adiantei aqui, no slide anterior aqui, nós comentamos aqui, para vocês, que a maioria dos teólogos defende que foi no dia de Pentecoste que a igreja surgiu, se manifestou de forma concreta, ela passou a se manifestar. No Evangelho de Marcos, Lucas e João não aparece, mas na plenitude dos tempos, Deus edificou sua igreja, e à luz de Mateus 16, 18, aparece a promessa de que o Senhor haveria de edificar sobre essa pedra a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. De fato, aqui, Lucas ele não emprega essa palavra no seu evangelho, só Mateus faz referência disso.
Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos aparece 24 vezes, tá? E esse fato sugere que Lucas ele não tinha esse conceito concreto da presença da igreja antes do período que nós conhecemos como o livro do Atos dos Apóstolos, né? O registro da história da igreja. No versículo anterior, que nós colocamos aí, Mateus 16, 18, nós temos a palavra edificarei. Eu quero aqui destacar um slide específico para essa palavra, né, no grego, pronunciada como kodomicho, né, kodomicho, essa pronúncia no grego. Se você tiver dúvida da pronúncia, você coloca essa palavra no Google Tradutor, e põe lá grego, e escuta o que ele vai dizer, ele vai pronunciar em kodomicho. É um verbo no futuro simples e não uma expressão à disposição ou de disposição ou determinação. É um verbo no futuro simples. Então, esse texto mostra isso claramente, forçando aí dentro desse tópico, né, que foi, né, ali no Pentecoste que a igreja ela pronunciou de forma concreta, né, realizada, manifestada ao mundo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Partindo para o terceiro item desse segundo tópico, nós estamos aí para você na tela falando sobre a igreja no Pentecoste. A igreja no Pentecoste. Nós vamos estar aí, como nós falamos que foi no Pentecoste, então vamos ver essa igreja então, né, aí aparecendo no Pentecoste. Já falamos aos irmãos que depois do Pentecoste, Lucas destacou aí a igreja, né? Em Atos 2:47, nós vemos aqui a seguinte expressão: todos os dias acrescentava o Senhor quem? À igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então, vemos aí desta forma, a vocês aí, que a igreja, né, ela existia apenas no coração e na mente de Deus, e ela agora torna-se então de forma concreta quando o Espírito Santo ele é derramado ali no Pentecoste, e esse Pentecoste aconteceu após a ressurreição de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, está para você aí na tela, né? Ele diz que cumprindo seus dias de Pentecoste, estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar, né? E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, né? Então, temos aí, então, dentro desse terceiro item, a manifestação clara aí de que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que haviam de se salvar, mostrando aí, então, enfatizando com esses dois textos de Atos 2, 1 e 2 e, e também Atos 2:47, reforçando aí que a igreja ela já existia, né, no coração de Deus, mas ela tornou-se realidade aí quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste. Partindo para o terceiro objetivo da lição, né, nós temos aí a proposta, então, de estar aí identificando a igreja como comunidade dos salvos. Eu tenho colocado para vocês aqui, vou colocar de forma aí na tela, se você quiser dar um print. O objetivo da igreja, identificar a igreja, terceiro objetivo da lição, identificar a igreja como a comunidade dos salvos, tá? Voltando aqui para vocês, vamos então aí falar sobre esses três itens. Aí essa comunidade, ó, nesses três itens, para buscar aí alcançar esse objetivo que nós colocamos anteriormente para vocês, né? Identificar a igreja como comunidade dos salvos. Vamos aí estar aí falando sobre, no item 1, regenerados pelo sangue de Cristo, no item 2, selados pelo Espírito Santo, e no item 3, o batismo de Cristo e do Espírito, né? Então, nesse primeiro item, regenerados pelo sangue de Cristo, no Pentecoste, o apóstolo Paulo, ele disse: arrependei-vos, né?
O apóstolo Paulo não. O apóstolo Pedro. Então, nesse primeiro item aí, nós temos que no Pentecoste o apóstolo Pedro, ele disse em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para perdão dos pecados. Então, neste momento, nós podemos perguntar ali também para a classe como foi, né, ou como se dá o ingresso de uma pessoa, então, na igreja. Então, já chegamos aqui ao entendimento que, quando você faz essa pergunta, você já foi possível, então, entender a todos que não é todo ser humano que faz parte da igreja. Não é todo mundo que fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela. Né? A necessidade de ter esse ingresso. E como se dá esse ingresso dentro desse corpo de Cristo? Né? Qual é a necessidade? Qual é o processo pelo qual deve passar para que ocorra esse ingresso da igreja? Né? Qual seria essa resposta? O que você saberia dizer a respeito disso? E eu vou dizer para você aqui, através desta lição, dessa reflexão, que esse ingresso da igreja, de uma pessoa na igreja, ela se dá pelo arrependimento do batismo. Né? Pelo arrependimento do batismo. Falando do arrependimento, né? Depois nós vamos falar do batismo, ainda que nós teremos uma lição mais à frente falando sobre o batismo, né, de uma forma específica, né? Já temos apresentado na introdução da lição. Eu quero enfatizar neste momento aqui essa questão do arrependimento. No grego, a palavra grega aí, metanoe, né, metanoi, traduzida aqui por arrependimento, ou seja, ela significa uma mudança de mente. Né? O batismo, que nós falamos aqui, que é a resposta, né, dessa pergunta, como se dá o ingresso do batismo da pessoa na igreja, como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, cuja resposta é arrependimento e batismo. O arrependimento, né, aqui traduzido desta palavra, a igreja vai falar sobre uma mudança de mente. É uma outra forma de pensar, é ter renovado o entendimento. A palavra do Senhor, ela vai dizer para nós, né, que nós só temos condição de entender qual é a boa, perfeita e a vontade. Nós só temos condição de entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós transformamos a nossa forma de pensar. É desse conceito aqui que a palavra traz para nós, dentro desta mensagem, de mudança de mente. Não há como você querer fazer parte do corpo de Cristo mantendo com a sua mente voltada só para as coisas do mundo ou desconhecido, alheio, qual é realmente a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu quero colocar um texto aqui para vocês, vou colocar aqui para vocês um minutinho só, já preparando aqui o seu coração, tá? Romanos, eu vou usar aqui um outro recurso para posicionar para vocês esse texto. Olha o que diz Romanos, eu vou fazer um parênteses dentro desse comentário que eu estou fazendo. Romanos capítulo 12. Eu vou colocar dentro do versículo 1, quando Paulo, olha aí, está para você aí na tela. Quando Paulo diz aí nesse primeiro texto aí, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olha o que ele diz agora. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando ele está falando aqui, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele vai nos ensinar aqui que aquele processo pelo qual a gente faz ou é inserido dentro do corpo de Cristo, da igreja, que passa pelo arrependimento e pelo batismo, esse arrependimento, aquele termo metanoia que fala de uma mudança de mente, Paulo agora em Romanos ele está trazendo aqui essa expressão, dessa mudança de mente, ou seja, dessa renovação do vosso entendimento, a atenção de que nós, para que isso ocorra, nós não devemos mais ter a forma do mundo e não se conformar com ele, não se posicionar conforme as regras dele, mas agora numa atitude que parte de nosso querer, porque Deus não força ninguém a nada,
se transformarmos, nós, transformai-vos, quando ele fala aqui, significa que é parte de mim essa opção e esse start, né? E essa renovação, essa transformação, eu promovo na minha vida e passo a inserir dentro do corpo de Cristo quando eu renovo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de pensar, ou seja, eu me arrependo das coisas erradas que fiz, reconheço que são coisas erradas, que são pecados, ou seja, que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que faz-nos errar o alvo daquilo que Deus reservou para que nós fôssemos e viéssemos alcançar. E esse texto diz bem claro aqui, que aquele que assim o faz e transforma a sua forma de pensar, e esse versículo Paulo coloca como que uma ordem, né? Veja que no versículo anterior, ele usa a expressão rogo-vos, pois irmãos, o que? Não vos conformeis com este mundo. É um rogo. Paulo está rogando aqui nessa passagem bíblica. Porque você fazendo isso, renovando a sua forma de pensar, você vai experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável, aí, ó, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer verdadeiramente ser chamado filho de Deus, fazer parte, né, adentrar dentro desse texto, como nós já colocamos aqui para vocês, né, você tem que assumir essa postura, né, essa postura. Eu quero voltar aqui para você aqui, olha aí o que fala aí, o que está para nós aí na tela aí, ó. Olha aí, significa uma mudança de mente, né? O arrependimento aqui significa, né, uma mudança de mente. Como então se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, pastor? Arrependimento do batismo. E o arrependimento significa mudança de mente. À luz desse texto de Romanos 12, versículo 1 e 2, você teve um entendimento melhor do que isso, né? Então, é exatamente esse sentido que o Senhor deseja que nós entendamos, esse significado, essa mudança de mente. E para concluir aqui, esse primeiro item aí, desse terceiro tópico, né? Nós podemos então dizer e afirmar aí, vou colocar de uma letra até diferente para você aí, ó. A igreja é formada por pessoas que estavam sim no pecado, caminho da condenação eterna, mas que graças ao Evangelho tiveram as suas vidas transformadas. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que te convida ao arrependimento. Através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos chama para si. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, diz o Senhor Jesus. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Há necessidade, então, de profundo arrependimento. Em outro tempo oportuno, nós vamos falar sobre o batismo, mas trazendo aqui um ponto já avançado para você, dentro desse momento de reflexão aqui, eu posso dizer para você que o batismo, ele é um ato que o Senhor, ele determinou para que registrasse de uma forma pública, por assim dizer, né, a manifestação da fé daquele que agora, que estava no pecado, que agora em caminho da condenação eterna estava. Ele resolveu mudar, ele resolveu renovar a sua forma de pensar, ele se arrependeu, ele agora confessa publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Jesus, ele se batizou, ele trouxe esse exemplo, quando João, ele recebe a Jesus ali, o João é aquele, seu primo, João Batista, conhecido na Bíblia como João Batista, que ele ali batizava, ali todos aqueles para o arrependimento, né? Viu Jesus Cristo vindo até ele, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus pede para que João o batize, e ele fala para ele, nossa, eu que sou digno de ser batizado por ti, o Senhor vem a mim. E Jesus diz para João, melhor dizendo ali, né, a expressão para João Batista, é mister que isso aconteça, né, para que se cumpra toda a justiça de Deus, ou seja, toda a vontade de Deus, é projeto de Deus. E quando Jesus ele foi ali imerso nas águas, que batismo diz imersão, mergulho, João pôde ver ali a manifestação
de Deus Pai, tanto a presença do Deus Filho ali nas suas mãos e também a manifestação do Deus Espírito Santo, como ali aquela pomba que em forma corpórea repousou ali sobre Jesus Cristo, enquanto do céu João, ele ouvia a voz dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Confirmando dentro do mundo espiritual a confirmação de Deus na necessidade do homem para fazer parte desse corpo de Cristo, ele passar pelo arrependimento e pelo batismo. Como eu disse aos irmãos, uma lição mais específica, precisamente estou voltando aqui, lá na lição de número 9, nós vamos estar falando sobre o batismo, que é a primeira ordenança da igreja de uma forma específica. Por hora ficamos aqui com essa reflexão e essa mensagem em que o Senhor tem colocado para nós, para a honra e glória do nome dele. Nós estamos aqui e vamos seguir então a nossa lição. Trazendo aí na nossa lição, temos aí então agora o terceiro e último tópico da lição, aonde o segundo tópico da lição ainda, nós teremos ainda o terceiro tópico, na verdade é o segundo item do terceiro tópico, Vamos falar aí sobre selados com o Espírito Santo, Selado com o Espírito Santo. Neste, então, segundo item aí, corrigindo, do terceiro tópico, ressaltamos então a importância aí que a igreja, ela tem a sua origem no dia do Pentecoste, E isso é importante você destacar, e trago aqui um texto de 1 Coríntios, eu vou colocar para você aqui, 12, versículo 13, que vai confirmar aí, por meio do Espírito Santo, nós fomos batizados no corpo de Cristo, ou seja, nós passamos aí a fazer parte dela, tá? E é exatamente isso que nós vamos colocar aqui para você, estou posicionando aqui, 1 Coríntios 12, foi que Paulo diz aí nessa primeira carta dele, pois todos nós fomos batizados em um no Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito, todos temos bebido de um mesmo Espírito, Então, você vê aí essa expressão aí dentro desse tópico, que a igreja tem a sua origem aí no Pentecoste, tá? Esse é um ponto importante que você, dentro desse tópico, selados pelo Espírito Santo, deve destacar dentro desse texto bíblico, confirmar aí aquilo que o Senhor tem dentro desse tópico para nos ensinar através da revista da CPAD e através também aqui da sua palavra, onde nós vemos aí que não há distinção alguma daqueles que agora em arrependidos, em batizados, e ele recebe aí esta oportunidade, quando ele confirma ali pela fé pública, o Espírito Santo aí faz com que agora então, uma forma no mundo espiritual, ali aquele que outrora estava caminhando para as profundezas do pecado, e das consequências que ele assim traz para aqueles que perseveram em caminhar neste caminho do mal, agora tem ali um encontro com Cristo, reconhece através do Evangelho o seu estado, se arrepende e publicamente ali, através do batismo nas águas, ele traz ali, faz ali esse concerto com Deus, tendo confirmado a sua mudança de mente de uma forma pública, aquilo que outrora já no seu coração já foi ali selado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que traz essa confirmação, esse selo de propriedade divina, a todo aquele que crê, formando então um corpo só. Então não é a igreja que é o corpo de Cristo, nós temos aqui um conceito, ele é formado de judeus, de gregos, não importa a sua posição social, se é servo, se é livre, é isso para a época, ou se você é rico ou se é pobre, se você aí é homem ou mulher, se você aí é jovem ou é velho, é criança, não importa, se você é autoridade ou é um simples cidadão,
não importa, todos esses que passam por esse arrependimento, tornam-se verdadeiramente filhos de Deus, pois têm bebido aí de um mesmo Espírito, né? E agora sim, terceiro item desse terceiro tópico, vamos destacar aí sobre aí então o batismo de Cristo e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, que exortou, né, os presentes ali no dia de Pentecostes a que se arrependessem, obviamente. Ele também disse ali no Atos capítulo de número 2, 38, tem esse registro: e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Após ele trazer aquela mensagem que eles deveriam se arrepender, eles teriam também a promessa do dom do Espírito Santo. Algo diferente daquilo que aqueles que creem já recebem. De início, o selo do Espírito Santo. Agora está falando aqui do dom do Espírito Santo. Mais detalhe, nós vamos observar ele trazendo essa expressão no versículo 39 desse texto. Eu vou trazer para você aqui, até numa outra tela maior. Deixa eu colocar para você aqui. Atos capítulo 2, eu vou trazer esse material, creio ser importante, e oportuno colocar para você aqui. Eu vou voltar aqui no 38, de uma forma diferente aí, mas é o mesmo texto, agora completo, porque nós colocamos aí ele abreviado. Agora aqui de forma completa para você aí na tela, você pode observar aí comigo. Todos estão vendo aí, né? Acredito que está sendo possível todos visualizarem aí. E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Lembrando que quando ele chamou aí, faz essa referência a Atos 2:38, que nós enfatizamos aqui, esse momento em que ele chama, o batismo de Cristo no Espírito Santo. Pedro ele exorta aí no dia de Pentecostes que eles se arrependessem e recebam o dom do Espírito Santo, eles estavam ali, Pedro, ele estava ali anteriormente falando àqueles que estavam indagando a respeito do que for aquilo que acontecer ali no meio do Pentecoste, aquelas palavras, e porque o texto de Atos dos Apóstolos, lá no versículo 3, vai falar que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e todos cheios do Espírito Santo, que começaram a falar conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E estava, conforme registra aí Atos 2:5, uma grande multidão de pessoas religiosas de todas as nações debaixo do céu, ali naquela região. E a voz correu e ajuntou uma multidão muito grande, confusa. Por quê? Porque eles ouviam falar nas suas próprias línguas, e todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, nós ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Olha aí quantas nações estavam ali, que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ásia. Olha, Frígia, olha quanta gente, tanto de judeus como prosélitos, estavam ali. Olha aí quanta gente. Não estou lendo só para você ler aí, ó. E o Atos 2:12 fala que todos se maravilhavam daquilo que estava acontecendo. Foi quando então agora, alguns zombando, dizendo que estavam cheios de mosto. Pedro, ele se põe de pé e ele agora levanta a voz e diz aos judeus que habitavam ali, de forma que fosse notório: olha, escute as minhas palavras. Eles não estão embriagados como vocês estão pensando a esta hora do dia, Pedro dizia. Isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos.
e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e eles profetizarão. Esses dons aí que ele está falando. Enquanto, irmãos, no versículo 37, Atos dos Apóstolos, aquelas pessoas ouviram todas as mensagens de Pedro. Eles compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Foi quando Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, há necessidade de passar pelo arrependimento, há necessidade de passar aí pelo batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E à luz de Mateus 28, a qual o Senhor deu a grande comissão, essa responsabilidade de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali a confirmação do perdão dos pecados daquele que creu e confessou publicamente. E também tem aí a promessa de recebereis o dom do Espírito Santo. Dom esse que no versículo 39, promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão de longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Eu fiz referência a essa reflexão, essa passagem, trazendo um pouco mais de elucidação dentro desse ponto da lição, esse ponto final da lição aqui, sobre a igreja no Pentecoste, não sobre aí o batismo de Cristo, do Espírito, melhor dizendo, nós estamos falando. Fiz questão de trazer para vocês essa reflexão dentro desse terceiro item que tratou sobre o batismo de Cristo, do Espírito Santo, como isso se deu, mas trazendo aqui esse enfoque, essa distinção entre o batismo de Cristo e do Espírito Santo, quando Pedro pronuncia isso, e todo esse relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que acabamos de trazer para os irmãos aqui, para os ouvintes, podemos afirmar, então, foi Cristo que batizou os crentes com o Espírito Santo, com fogo, para trazer ali uma capacitação a todos aqueles que estavam ali, como promessa do que o Senhor tinha falado para eles, lá em Atos 1:8, que eles receberiam aí a virtude do céu e eles seriam agora testemunha, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:4 e 1:8 fala sobre isso. Pois ele determinou-lhe que não se assentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E assim disse que de mim ouviste, que de mim ouviste. Em Atos 1:8, ele fala: recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Enquanto aí o Espírito Santo batizou, nos inseriu dentro aí do corpo de Cristo, um batismo lá da iniciação, nos inserindo como membros do corpo de Cristo, fazendo nós agora, depois de arrependidos, confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e de termos ali confessado através do nosso ato público de passar pelas águas batismais também, nos feito parte do corpo de Cristo, formando com ele ali um só corpo, na qual 1 Coríntios 12:13 diz aí que todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo que, quer seja judeu, grego, servo, livre, temos bebido de um mesmo Espírito. Está falando da nossa conversão. Quanto isso, nós entendemos aí agora então que Cristo nos batiza com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos emergiu, ou seja, que nos inseriu e nos batizou no corpo de Cristo, nos inseriu no corpo de Cristo. Então há uma diferença aí clara entre batismo com o Espírito Santo e nós sermos batizados por Cristo no Espírito Santo e sermos batizados pelo Espírito, em Cristo Jesus, que é quando nós aceitamos Jesus com a nossa fé, após arrependidos dos nossos pecados, confessamos Ele como nosso único Senhor e Salvador, Jesus
das nossas vidas, né? Então, nós queremos aqui, neste momento aqui, trazemos aí a finalização, né, por assim dizer, da nossa lição e da nossa reflexão, né, neste momento, trazendo aí uma recapitulação rápida e breve, crendo que você entendeu a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, nessa recapitulação que nós fazemos aqui dessa lição preciosa, né, em que nós temos aprendido aqui a palavra do Senhor, sobre o tema aí, a origem, né, da igreja, que está aí para você aí, aqui embaixo, ó, a origem da igreja. Nós trazemos aí a importante memória, então, e como surgiu, né? Aprendemos até aqui, nessa lição, surgiu a igreja que foi fundada por Cristo, né? Recapitulando aí, nós entendemos então que ela surgiu primeiramente no plano de Deus, até ser restabelecido no Novo Testamento, após a sua morte e ressurreição, a infusão aí de Cristo, né, no corpo dos cristãos, né, no corpo de Cristo, melhor dizendo, através do Espírito Santo, como nós vimos aí finalmente no último tópico da lição. E também nós temos aí a entender que a igreja, né, ela, concluindo, ela não foi idealizada por homem algum. A igreja de Cristo, ela nem tampouco foi fundada sobre teses humanas. Então ninguém pode estar aí querendo atribuir a si, né? Essa igreja, a igreja, ela é nossa. Não, a igreja é daquele que a fundou, né? A estabeleceu. E quem é esta? Vou colocar para você na tela aí, ó. Quem é este o dono dela? O fundamento é Cristo, né? Ele é o cabeça da igreja, né? Ele é o cabeça da igreja. E a gente deve colocar isso com grande propriedade dentro desse momento de conclusão. E ele sendo o fundamento, ninguém pode contrariar aquilo que Deus determinou. Se ele é o fundamento. E se alguém tiver dúvida, pode abrir comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. Olha aí, ó. Texto bíblico que o Senhor diz aí para mim e para você aí. Tá aqui, tá aí na tela aí acima aí, ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que esse é Jesus Cristo. Então, nessa lição de hoje, essa lição abençoada que Deus tem nos concedido para nós, né, estarmos aí atentos a ouvir essa mensagem bíblica, essa mensagem que Deus tem colocado para nós aí através da sua palavra. Importante que nós estejamos aí alinhados. A origem da igreja, ela foi fundada em Cristo Jesus após a sua ressurreição e ali inaugurada no dia de Pentecoste. E eu trago para você, e é importante que você tenha isso também no seu coração, na sua mente, que é um grande privilégio, né? Nós fazemos parte desta igreja, o corpo de Cristo. É uma dádiva singular para nós. A origem da igreja, ela é celestial, pois nós não congregamos a ela por mera vontade humana. Não nos congregamos a ela por mera vontade humana, mas pela obra de Cristo, mediante ao arrependimento e fé e força no Espírito Santo, né? Que gloriosa verdade nós estamos aprendendo através desses momentos que estivemos aqui de reflexão. Eu quero repetir com você, com toda a propriedade, a origem da igreja, ela é celestial. Nós não congregamos a ela com base na vontade humana, mas pela obra de Cristo, mediante o arrependimento, fé e força do Espírito Santo. Espero que você tenha gostado, estado conosco nesta oportunidade. Que Deus continue abençoando a sua vida, manifestando o seu poder, a sua glória, e você possa estar aqui conosco, né, trazendo aí a luz
de outros textos que nós vamos estar ministrando, né? Vou voltar aqui rapidamente para que você tenha aí acesso aqui às demais lições, né? Aqui dentro desse tema do trimestre. Vou colocar aí, ó. Tá para você aí na tela. Aí, ó. Origem da igreja. Foi o que nós estudamos hoje. Próxima lição será também exposta nesse canal aqui com base na revista CPAD. Vai ser tema a imagem ou imagens bíblicas da igreja. Então eu faço esse convite para que você possa estar conosco, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, participando deste grande dia, dessa grande aula presencial que vai ser feita agora, dia 7 de janeiro, nessa lição introdutória, presencialmente em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus. Forte abraço, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Não deixe de curtir, compartilhar. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Fiquem com Deus.